Uma de nossas irmãs compartilhou uma história incrível. Ela viu 97% dos cristãos no inferno e explicou as razões pelas quais eles estavam lá. Embora essa experiência tenha acontecido há muito tempo, ela é surpreendentemente relevante para o nosso mundo hoje. Quando ouvi pela primeira vez, mal pude acreditar, mas agora estou compartilhando a carta dela com vocês. Oi, eu sou Dorothy. Tudo isso aconteceu comigo em uma noite fria de 1982. Eu tinha acabado de sair do cinema com meu namorado. Tínhamos ido ver ET. Acho que estávamos passeando sob as luzes da rua, completamente inconscientes do que estava prestes a acontecer. Começamos a atravessar a rua e, do nada, notei uma motocicleta acelerando em nossa direção. Tentei ir para a direita, mas era como se minhas pernas estivessem congeladas. Meu namorado entrou em pânico e conseguiu pular para fora do caminho, mas eu não tive tanta sorte. Senti o impacto e, em um instante, entendi o que significava perder a vida. O rugido do motor, meu corpo batendo no chão, meu batimento cardíaco diminuindo, tudo se tornou ecos distantes. Então escuridão. O silêncio me envolveu. Meus olhos se fecharam, mas eu ainda estava lá de alguma forma, como se minha mente não tivesse ido a lugar nenhum. Parecia que eu estava deixando o mundo que eu conhecia e indo para outro lugar, sem nenhuma ideia do porquê ou para onde. Enquanto meus olhos se fechavam lentamente, um silêncio profundo me cercava. Não havia noção de tempo ou espaço. Era como se uma brisa suave estivesse me carregando, mas eu não estava conectado a nada. Naquele momento, senti que estava me separando do meu corpo. De repente, percebi que estava em um vazio frio e escuro. Não era apenas a escuridão da noite, era um silêncio que parecia estar me corroendo. Um vasto vazio sem fundo onde tudo que era familiar havia desaparecido. Eu não conseguia falar, mas uma única pergunta ecoava em minha mente: estou aqui, mas por quê? Eu queria olhar para o mundo quente e familiar, os lugares e pessoas que eu conhecia, mas todos pareciam um sonho que se desvanecia agora. Conforme a escuridão aumentava, uma luz fraca apareceu à distância. Parecia estranhamente familiar, mas também estranho. Eu estava sendo atraído para ela, mas não importava o quão perto eu chegasse, eu não conseguia alcançá-la. Naquele momento, uma presença preencheu o vazio ao meu redor, como uma voz sem palavras. Eu sabia que estava em algum tipo de jornada, mas para onde ela me levaria, eu não tinha ideia. O mundo que eu conhecia estava completamente para trás agora. Conforme eu era atraído para aquela luz distante e convidativa, comecei a notar figuras sombrias emergindo ao meu redor. A princípio, elas pareciam meras formas indistintas, mas quando foquei meu olhar, seus rostos ficaram em nítido relevo. O que vi me encheu de uma profunda sensação de desconforto, suas expressões estavam gravadas com dor, arrependimento e profunda tristeza. Entre elas, vi indícios de esperança, mas era frágil e desgastada como se tivesse suportado muito sofrimento. Para meu espanto, reconheci algumas dessas figuras, até padres estavam entre elas, impressionantes 97% das almas cristãs. Algumas dessas almas eram familiares para mim e, surpreendentemente, algumas nem estavam mortas. Como isso poderia ser? Naquele momento, fiquei perplexo, lutando com perguntas que não conseguia compreender completamente, e talvez você possa se sentir da mesma forma ao ler isso. Mas garanto que a clareza surgirá à medida que eu continuar. Essas pessoas, cristãos, indivíduos que sempre considerei companheiros crentes, estavam agora me cercando neste lugar estranho. Era surpreendente, mas profundamente perturbador. Almas que acreditavam ter dedicado suas vidas a servir a Deus agora pareciam completamente à deriva, perdidas em um vazio de desespero. Pela primeira vez, senti uma sensação avassaladora de isolamento em meio a uma multidão de indivíduos que antes considerava fiéis. Tinha que haver uma razão profunda para sua presença aqui,
ao meu lado, revelando algo significativo. Eu me peguei questionando a própria natureza de nossa existência. Como isso poderia ser possível? Acreditávamos em Deus, então por que estávamos todos reunidos neste vazio desolado? Então, uma voz silenciosa dentro de mim se agitou mais uma vez, uma presença que ressoou como um trovão silencioso. Servir a Deus não é apenas invocar seu nome, sussurrou para minha alma. O que você vê são indivíduos que estão convencidos de que sabem a verdade, mas, na realidade, estão muito distantes dela. O peso dessas palavras caiu sobre mim como uma onda gigante. Eu me senti como se estivesse em um reino onde minha devoção a Deus e a autenticidade da minha existência estavam sendo examinadas e medidas. O simples pensamento de me tornar como essas almas, perdidas e abandonadas, me encheu de um medo mais profundo do que qualquer coisa que eu já havia encontrado. Enquanto eu flutuava entre os rostos sombrios na escuridão envolvente, uma luz extraordinária de repente me cercou. O brilho era tão avassalador que me tirou do meu devaneio, cortando a escuridão penetrante como um farol. Apertando os olhos contra o brilho, comecei a discernir uma figura graciosa se aproximando. Este ser tinha uma aparência humana, mas irradiava uma paz e beleza que eclipsavam qualquer coisa que eu já havia encontrado. Parecia brilhar de dentro, iluminando o espaço ao seu redor. Não tenha medo, uma voz gentil, mas ressonante, me tranquilizou. Se você pode me ver, há uma razão para sua presença aqui. Com isso, a figura pegou minha mão e gentilmente me guiou para fora do vazio escuro. Em um instante, a névoa opressiva que nos cercava se dissipou, e eu me vi de pé nas margens de um rio sereno em um reino totalmente diferente. A cena era calma e de tirar o fôlego, mas um peso inexplicável ainda pressionava fortemente meu coração. Você pode estar se perguntando quem eu sou, a figura continuou, sua voz suave, mas autoritária. Eu sou apenas um guia aqui para revelar a razão de sua chegada. Enquanto falavam, senti como se estivessem lentamente desvendando uma tapeçaria dentro de mim, algo que eu nem sabia que existia. A curiosidade me corroía, e não pude deixar de perguntar, mas por que eu via aquelas almas? Elas nem tinham morrido ainda. Elas não eram cristãs como eu. O guia encontrou meu olhar com uma seriedade que me causou arrepios na espinha. O tempo flui de forma diferente neste reino, eles explicaram. Os eventos que se desenrolarão em seu mundo deixarão uma marca profunda em suas almas, mas ainda há esperança para eles porque o perdão de Deus é ilimitado. Enquanto o guia continuava, seus olhos tinham uma intensidade que me compeliu a questionar tudo que eu já havia acreditado sobre mim e minha fé. Embora eu não tivesse compreendido totalmente a profundidade de suas palavras ainda, senti uma sensação inegável de que o próximo capítulo da minha jornada era inevitável, e eu não tinha escolha a não ser seguir para onde ele me levaria. Quando as pessoas começam a se fixar em telas, a vibrante tapeçaria do mundo real gradualmente desaparece de vista, explicou o guia, sua voz imbuída de um pesado senso de urgência. Considere o advento da primeira televisão. Foi uma invenção fascinante que atraiu as pessoas, permitindo que escapassem para uma caixa brilhante. O que começou como uma simples diversão evoluiu para um vício profundo. Mas isso foi apenas o começo. No futuro, os indivíduos recorrerão cada vez mais às telas como um meio de se desconectar de suas próprias vidas, buscando consolo no reino digital. Buscando clareza, arrisquei. Você está se referindo especificamente à televisão. O guia respondeu com um sorriso gentil e um aceno de cabeça. Não apenas a televisão, uma miríade de novos dispositivos surgirá, menores, mais poderosos e inegavelmente mais atraentes. As pessoas compartilharão seus sonhos, aspirações e pensamentos mais íntimos nessas novas plataformas. No entanto, mesmo enquanto se esforçam para se conectar, elas se verão enredadas, incapazes de desviar o olhar do brilho luminoso diante delas. Eu me esforcei para imaginar o cenário que o guia estava pintando.
Era inerentemente errado para as pessoas compartilharem seus pensamentos e sonhos? Torna-se prejudicial quando se transforma em vício, o guia respondeu suavemente, seu tom imbuído de compaixão. Os indivíduos permanecerão alegremente inconscientes da extensão em que entregam seu tempo, atenção e, finalmente, suas próprias almas a este novo mundo digital. À medida que mergulham nas vidas e imagens dos outros, eles esperam por conexão, mas, paradoxalmente, eles se afastarão ainda mais, perdidos em um mar de experiências selecionadas e interações fugazes. Muitos indivíduos perderão gradualmente sua conexão com a realidade, mergulhando em uma profunda solidão que os aguarda. A noção de algo tão potente que poderia consumir as próprias almas das pessoas me encheu de um medo paralisante. O olhar do guia parecia perfurar o tempo, prevendo uma escuridão ainda por se desenrolar. E agora, olhando para o cenário das mídias sociais hoje, a verdade dessas palavras ressoa profundamente. Lembro-me de refletir sobre isso naquela época, incapaz de compreender totalmente seu significado, mas agora tudo está alarmantemente claro. O guia previu o mundo em que habitamos agora, e eu nem o reconheci na época. O guia gentilmente me conduziu para uma multidão de jovens nos cercando. Suas expressões eram vazias, seus olhos desprovidos de vida, como se estivessem vagando pela existência sem uma noção de quem eram ou onde realmente pertenciam. Parecia que estavam à deriva, procurando desesperadamente por algo que não conseguiam articular. Permanecia uma dor familiar em seus corações, entrelaçada com uma sensação avassaladora de alienação. Com um comportamento calmo, o guia falou novamente, chamando minha atenção de volta para a realidade que se desenrolava. Ouça, o guia pediu, sua voz firme e reconfortante. O futuro começa aqui, mas para muitos, ele se transformará em uma aparência vazia de liberdade que leva à inquietação. As pessoas começarão a questionar sua própria existência, buscando uma identidade fora do propósito divino pretendido para elas. Nessa busca, elas perderão o contato com seu verdadeiro eu, se contorcendo em moldes que não se alinham com sua natureza. Os homens esquecerão o que significa abraçar sua masculinidade, e as mulheres perderão de vista sua feminilidade. Ao rejeitarem as identidades únicas concedidas a elas por Deus, elas se verão despojadas de paz interior. Essas palavras tocaram profundamente em mim, despertando uma compreensão mais profunda de como a perda do nosso senso de identidade, nossa identidade dada por Deus, pode levar à solidão profunda. É uma gaiola que os indivíduos constroem ao redor de si mesmos, mas eles erroneamente a rotulam como liberdade. O guia continuou, iluminando as consequências dessa desconexão. À medida que esses jovens se afastam cada vez mais da essência que Deus incutiu neles, eles se sentirão cada vez mais à deriva. A paz que eles buscavam se transformará em confusão, e o desejo de pertencer ampliará o vazio dentro deles. O que eu estava testemunhando confirmou uma preocupação que eu tinha enterrado no fundo do meu coração por anos, que em vez de encontrar a paz genuína, os jovens buscariam incessantemente, a cada momento que passava, eles se afastariam mais de seus verdadeiros eus. A cada passo dado, eles sentiriam suas identidades autênticas se afastando, perdidas nas sombras de uma realidade que não ressoava mais com suas almas. O guia gentilmente pegou minha mão mais uma vez, e juntos ficamos diante de uma igreja grande e imponente. Assim que cruzei a soleira, uma sensação inquietante tomou conta de mim. A igreja estava lotada, as pessoas se reuniam, mas eu sentia uma profunda ausência. O guia inclinou a cabeça ligeiramente e disse, olhe atentamente e preste atenção ao que você observa. Lá dentro, os indivíduos levantavam as mãos em oração, clamando fervorosamente a Deus, mas seus olhos e expressões não tinham nenhuma profundidade ou sinceridade real. Parecia que eles estavam apenas cumprindo os movimentos, realizando um ritual em vez de se envolver em uma oração genuína. A igreja era inegavelmente linda, suas paredes polidas brilhavam e as decorações eram deslumbrantes, mas o espírito, aquela presença sagrada, estava visivelmente ausente.
Essas igrejas invocarão o nome de Deus, explicou o guia, mas permanecerão como edifícios vazios, meras cascas que perderam sua alma. Os sermões proferidos aqui oferecerão apenas o que a congregação deseja ouvir, acalmando-os superficialmente sem desafiá-los a realmente examinar a vontade de Deus. Dentro dessas paredes, você encontrará palavras que confortam, mas nunca provocam pensamento. Enquanto eu examinava a multidão, ficou claro que, embora todos estivessem fisicamente presentes, seus corações e mentes estavam em outro lugar. Eles frequentavam a igreja por hábito, e não por fé ou devoção genuína. O guia continuou: nos dias que virão, as pessoas se convencerão de que encontraram significado nesses lugares, mas, na verdade, elas se afastarão ainda mais de Deus. A adoração não servirá mais como um canal para conexão, ela se transformará em apenas mais uma atividade social, uma rotina realizada sem propósito. Enquanto acreditam que estão glorificando a Deus, estão apenas glorificando seu próprio conforto. Ao sair da igreja, senti uma profunda sensação de desconforto se instalar dentro de mim, lutando com as implicações de uma comunidade de fé que poderia se transformar em tal estado. Cada passo que eu dava ecoava as palavras pungentes do guia em meu coração, me levando a questionar a própria essência da adoração. Em um mundo onde a verdadeira fé e devoção aparentemente desapareceram, que significado permanece na adoração quando ela é despojada de sua autenticidade? Mas essa não foi a conclusão da minha visão. Até agora, o guia havia revelado realidades que já estavam se desenrolando diante dos meus olhos. No entanto, eles agora estavam preparados para revelar o que estava por vir. O guia gentilmente pegou meu braço e me levou para um reino mais escuro e desconhecido. De repente, imagens vívidas começaram a piscar diante de mim, visões de coisas que ainda não existiam no mundo que eu conhecia, mas pareciam assustadoramente próximas de se tornar realidade. Era como se explosões de luz irrompiam na escuridão, iluminando cenas que me deixaram sem fôlego. O caos era palpável. Em todos os lugares que eu olhava, havia telas digitais, sistemas intrincados e uma força invisível que parecia controlar as massas. As pessoas não se conectavam mais umas com as outras, em vez disso, elas se envolviam com rostos sem vida presos dentro de caixas de metal e seres artificiais projetados em telas. Todos pareciam conectados a alguma rede invisível, mas ninguém estava genuinamente conectado a outra alma humana. O guia soltou um suspiro profundo e ressonante antes de falar. O futuro não será marcado apenas por avanços tecnológicos, ele também evoluirá para uma paisagem onde os indivíduos entregarão suas próprias almas a essas inovações. Inteligência artificial e outras ferramentas surgirão, prometendo melhorar todos os aspectos da vida, mas, na verdade, elas arrancarão as vontades, os pensamentos e até mesmo os corações das pessoas. Os indivíduos se verão perdendo o controle sobre suas próprias vidas. Enquanto eu olhava para a cena que se desenrolava diante de mim, vi pessoas se movendo como se fossem meros automatos, suas ações, pensamentos e até emoções ditadas por comandos externos. Conexão humana genuína, emoções autênticas e pensamentos originais se tornariam cada vez mais raros. Seus olhos estavam vazios, desprovidos de vida, e suas almas pareciam aprisionadas em uma existência da qual não podiam escapar. O peso dessa revelação caiu pesadamente sobre mim, enchendo-me de uma sensação de pavor pelo que estava por vir. Este mundo que eu estava testemunhando era um lembrete gritante da fragilidade da humanidade diante de uma maré tecnológica avassaladora, ameaçando abafar a própria essência do que significava ser humano. Essas pessoas se tornaram meras sombras, movendo-se apenas a mando de comandos invisíveis, suas vontades arrancadas. Corações que antes buscavam o caminho de Deus agora se enganarão com a tecnologia, lamentou o guia. Indivíduos passarão a confiar na inteligência artificial não como uma ferramenta para a tomada de decisão, mas como um meio de completar seus próprios seres. No entanto,
Quanto mais eles seguirem esse caminho equivocado, mais se afastarão de sua própria existência e da essência de suas almas. A criatividade e o espírito com os quais Deus os dotou serão suplantados por uma dependência doentia de máquinas. O guia se aproximou, sua expressão grave. Eles abandonarão suas próprias almas, sua força de vontade e até mesmo suas identidades. A capacidade de governar a si mesmos, de questionar seus próprios pensamentos, desaparecerá. A tecnologia se esforçará para usurpar o lugar de Deus em suas vidas, reduzindo os seres humanos a pouco mais do que sombras obedientes. Essas palavras destruíram os resquícios de esperança que se agarravam ao meu coração. O dom divino do livre-arbítrio que Deus concedeu à humanidade estava se transformando em uma corrente, e as pessoas estavam se rendendo voluntariamente ao controle das máquinas como se estivessem consentindo com uma prisão invisível. Com o coração pesado, o guia deu um aviso final: o livre-arbítrio é o maior presente que Deus deu à humanidade. Se as pessoas escolherem abandonar este presente precioso, tudo o que resta é um vazio. Enquanto o medo e a confusão nublavam minha mente, o guia se aproximou, colocando uma mão gentil em meu ombro. Sua voz ressoou com uma profundidade profunda que perfurou minha turbulência. Não tenha medo, o guia me tranquilizou. Este não é o fim. Deus permanece com a humanidade, mesmo em seus momentos mais sombrios. Embora o futuro possa inaugurar uma infinidade de mudanças, o livre-arbítrio concedido a você e a luz que reside em sua alma não podem ser extintos por nenhuma força, não importa quão poderosa. Naquele momento, senti uma centelha de esperança acender dentro de mim, um lembrete de que mesmo em um mundo à beira do caos tecnológico, a essência da humanidade, nossa capacidade de escolha e conexão, permanecia inabalável e inquebrável. Olhando profundamente em meus olhos, o guia continuou com uma voz cheia de convicção: ao longo de todas as eras, a humanidade enfrenta desafios formidáveis, mas a força que Deus colocou dentro de cada pessoa nunca vacilou. Mesmo durante os momentos mais difíceis, aqueles que se apegam à esperança e à fé se tornam faróis de luz neste mundo. Lembre-se, você é parte dessa luz. Enquanto houver indivíduos que acreditem em Deus e possuam a coragem de trilhar seu caminho, o mundo nunca sucumbirá inteiramente à escuridão. O peso das palavras finais do guia ressoou dentro de mim, transformando-me em uma fonte de força. Com um sorriso gentil, o guia acrescentou: seja corajoso. Mesmo em meio à escuridão mais profunda, uma única pessoa que mantém sua fé em Deus pode mover montanhas. Naquele momento, entendi que cada visão sombria que eu tinha testemunhado servia tanto como um aviso quanto como um chamado para viver com esperança e fé inabalável. De repente, senti uma onda de despertar quando abri meus olhos, meu coração batendo com uma intensidade estimulante. Parecia que eu estava realmente experimentando o ato de respirar e estar vivo pela primeira vez. Enquanto eu examinava meus arredores, percebi que estava de volta ao mundo familiar que eu conhecia, mas algo profundo havia mudado dentro de mim como se meu coração tivesse sido remodelado. Naquele instante, senti que um milagre havia se desenrolado. Cheio de gratidão, agradeci a Deus por me conceder uma segunda chance. Pela primeira vez, compreendi o significado profundo do amor e da responsabilidade que Deus confiou a cada um de nós. Lembrei-me das palavras de Jesus em Mateus 5:16, deixe sua luz brilhar diante dos outros, para que eles vejam suas boas ações e glorifiquem seu Pai que está nos céus. Esta nova segunda chance não foi meramente um presente pessoal, foi um convite divino para eu me tornar uma luz no mundo, para compartilhar a verdade e o amor ao longo da minha jornada. A oportunidade que Deus me deu transcendeu minhas próprias necessidades, foi um chamado para tocar os corações dos outros, para inspirá-los e elevá-los enquanto eu buscava cumprir meu propósito nesta vida. O amor de Deus, sua misericórdia sem limites e as segundas chances que Ele nos oferece estão intrinsecamente entrelaçados em cada versículo da Bíblia. Como Jesus proclamou em João 8:12, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essas palavras poderosas nos lembram que, independentemente de quão sombrias nossas circunstâncias possam parecer, sempre há uma luz para a qual Deus nos acena. Nossa vontade, nosso amor e nossa fé servem como luzes guias, nos levando a caminhar em estreita companhia com Ele. Ao refletir sobre esta jornada, quero expressar minha sincera gratidão a cada um de vocês que reservaram um tempo para ouvir e compartilhar minha história. Sou especialmente grato ao canal do YouTube Second Chances. Sua disposição em ler minha carta e amplificar minhas experiências permitiu que essas palavras ressoassem com os outros, tocando corações de maneiras que eu só poderia esperar. A misericórdia de Deus e seu presente de segundas chances sopram renovação em nossas vidas, oferecendo-nos esperança e transformação. Por meio de sua plataforma, espero sinceramente que esta história alcance outros que precisam ouvi-la, ecoando em seus corações e acendendo a luz dentro deles. Juntos, podemos espalhar esperança, inspirar fé e iluminar o mundo com o amor e a graça que Deus tão generosamente nos concedeu. Obrigado por fazer parte desta jornada e por ajudar a levar esta mensagem adiante.